Boa noite, pessoal. Eu quero apresentar para vocês hoje José Bonifácio, né? Conhecido como Patriarca da Independência. É filho de Santos, nasceu em Santos, né? São Paulo. É brasileiro. Tem uma frase de José Bonifácio que ele diz assim: nunca fui nem serei realista puro, mas nem por isso me alistarei jamais debaixo das esfarrapadas bandeiras da suja e caótica democracia. Ou seja, ele fazia uma crítica a todos aqueles que defendiam a democracia, mas ao mesmo tempo as suas ações não correspondiam com a realidade. Então, nós encontramos em José Bonifácio um personagem importante e de destaque na história da independência do Brasil. Chamado por muitos de patriarca da independência, ou pai da pátria, que tinha poder e influência junto ao imperador Dom Pedro I, e que foi nomeado como tutor dos filhos de Dom Pedro, né? Homem de família rica, aos 21 anos foi estudar em Coimbra, estudou nas melhores universidades da Europa, se formou em filosofia, direito e mineralogia. José Bonifácio era extremamente inteligente, era um pensador visionário, ou seja, suas ideias estavam além dos seus pares, além do seu tempo. Tinha um projeto transformador para o Brasil. Sonhava com um Brasil moderno e civilizado. Sempre defendeu a criação de universidades, aumento do número de escolas, oferecendo oportunidade para os jovens chegar às universidades. Assim como ele teve a oportunidade de estudar nas melhores universidades da Europa, de estudar em Coimbra, ele queria que os jovens brasileiros também tivessem essa oportunidade. Então ele defendia a criação de universidades, como também de escolas, para que todos tivessem a oportunidade de estudar. A educação, ele via a educação como um fortalecimento para o desenvolvimento da sociedade, um mundo civilizado, né? E também para o crescimento do país. A fundação de uma cidade sede do governo, vocês pensam assim, naquela época, em 1823, ele já pensava que tinha que projetar uma cidade, construir uma cidade para que ela fosse a sede do Brasil e não fosse mais o Rio de Janeiro, porque já era uma cidade que existia, que não fosse Salvador, porque já era uma cidade que existia. Então ele defendia que construísse uma cidade sede para o governo, para o imperador. Assim como a gente tem Brasília, Juscelino Kubitschek idealizou e concretizou esse projeto de Brasília para que fosse a capital do nosso país. Então ele já tinha essa visão naquela época que se deveria construir uma cidade sede para que tivesse essa cidade para o governo e que pudesse ser uma cidade central do nosso Brasil. A fundação, ele também defendia que o interior, o sertão, né, fosse povoado, porque a concentração estava nas cidades. E ele queria que o interior, nas cidades maiores, mas que o interior, o sertão, ele também fosse povoado, né? Desenvolvimento também da mineração. A gente sabe que o nosso país é muito rico em minérios, então ele tinha ideias, ele tinha projetos, ele tinha propostas para a mineração. Ele defendia, tanto ele como seus dois irmãos, defendiam o fim da escravidão.
Tanto o irmão Antônio Carlos e o Martim Francisco defendiam o fim desse massacre humano que o Brasil vivenciou por mais de 400 anos. A reforma agrária, ele tinha um projeto sobre a reforma agrária, ele defendia a reforma agrária através do confisco de terras improdutivas. Vejam só, em 1823, José Bonifácio defendia a reforma agrária, porque ele já entendia que naquela época, como hoje, existem muitas terras improdutivas que não têm nenhuma ação humana lá, que estão lá só mesmo por exposição. Então, desde aquela época, ele já tinha essa visão. Por isso que ele era um cara visionário. Ele já tinha essa visão que aquelas terras que não eram utilizadas, que estavam ali só por enfeite, que pudesse ser dada aos trabalhadores que quisessem a reforma da reforma agrária. A gente vê hoje o MST que briga por essas terras improdutivas e que essa reforma agrária, até agora, ela não foi feita. Então, já vem desde essa época, de 1823, esse pensamento, mas o pensamento de José Bonifácio. Não o pensamento dos grandes proprietários de terra, como também não é hoje o pensamento dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra, né? Mesmo sendo terras improdutivas, eles querem deixar lá quietinho no lugar. Apesar de ser conhecedor profundo da política e das leis, porque ele e seus irmãos participavam ativamente na política, né? O partido dele chegou a eleger 3 deputados e eles sempre ocuparam cargos muito importantes de primeiro escalão no governo de Dom Pedro, né? Então, mesmo ele sendo conhecedor, né, da política e das leis, ele era extremamente conservador e até reacionário. Às vezes, o modo dele falar, como as frases que ele utilizava, desagradava muito aos proprietários de terra, porque ele ia muito na verdade. Ele, como é que se diz? Ele cortava da própria carne, né? E ele era um cara extremamente inteligente, mas ele possuía também uma experiência administrativa e um prestígio social, não só no Brasil, mas internacional. Na época da Assembleia Constituinte, em 1823, aí começou, né? Começou a briga dele com os latifundiários, com os grandes proprietários de terra, os escravocratas. Em 32 artigos, na Assembleia Constituinte de 1823, deixava claro as suas propostas, que iam de encontro com os grandes proprietários de terra. Então, ele, que fazia parte do partido dos proprietários de terra, dos escravocratas, depois ele se tornou inimigo, porque ele defendia a reforma agrária, ele defendia o fim da escravidão, ele defendia a jornada de trabalho, ele defendia a alimentação para os trabalhadores. Então, tudo isso ia de encontro, né, com os interesses dos escravocratas que ele representava. Então, ele fazia parte de... sim, aí ele, com esses conflitos, né, com essas contradições, com essas divergências entre partidos, reapareceram, né, os democratas e aristocratas. Entraram em choque. José Bonifácio liderava um grupo aristocrata do Partido Brasileiro, né? Fez uma campanha contra os democratas, que só tinha nome, né? Tentando afastá-los de Dom Pedro I. Esses conflitos fez com que o Partido Português
se aproximasse mais do imperador, enfraquecendo o ministério dos Andradas. Quem eram os Andradas? José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco, que eram os irmãos. Aí se chamavam de Andradas. Então enfraqueceu José Bonifácio e os seus irmãos. A influência que eles tinham junto ao imperador enfraqueceu, porque ele começou a defender acabar com a escravidão, jornada de trabalho, alimentação para os trabalhadores, valorização dos trabalhadores, reforma agrária, construção de universidades, aumento de escolas. Então ele veio com um projeto altamente inovador, mas que mexia no calo dos proprietários de terra, dos comerciantes, dos que tinham posses e também do imperador. Então isso fez com que enfraquecesse a sua influência, o seu poder junto ao imperador. Ele que foi um homem muito influente e poderoso, enfraqueceu aí nessa época. Agora, José Bonifácio, ele sempre foi um cara muito inteligente, estudioso, né? Ele era o timoneiro da independência, o patriarca, né? Em vários jornais e publicações da época, era reconhecido como um dos primeiros a protestar contra a política recolonizadora, né, das cortes, além de ser um dos líderes da campanha pela permanência, né, de todos esses direitos que ele defendia, que o povo trabalhador, que o negro tivesse nessa época. Então, ele é esse patriarca da independência, ele é essa figura importante na nossa história. Ele foi um grande colaborador para a independência do Brasil. Ele foi uma figura também extremamente importante para Portugal, reconhecido internacionalmente. Esse é José Bonifácio.